Muito boa tarde, Brasil. Queiramos ou não, nós temos que falar sempre do mundo político, né? Embora esteja meio que devagar, quase parando, depois de um feriado numa quarta-feira, né? Cara de político por aqui, alguns que moram na cidade, e olha lá. Mas, na verdade, é o seguinte, há preocupações. Vem de segunda-feira aquela aprovação para o governo num todo, né? Os três poderes amarrarem o cinto com um pouquinho mais de força, apertar o cinto, limitar os gastos, já começa a aparecer um pouquinho. É verdade que tem que ir para um segundo turno, depois tem que ir para o Senado e assim por diante. E o Michel Temer parece que está tentando, pelo menos, trazer clientela para o Brasil. Já fez uma viagem internacional, fará outra agora nos próximos dias. E aí a coisa possivelmente começa a acontecer. Vamos falar com dois cientistas políticos para ver se realmente o meu pensamento está funcionando razoavelmente bem. Meu amigo Rócio Barreto, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Celso. Boa tarde a todos. Boa tarde ao Gabriel. Boa tarde a toda a equipe. Boa tarde a você de casa, que nos dá o prazer de ouvir nossas exposições, nossas explanações e a forma como a gente vê essa PEC 241, que foi aprovada agora em primeiro turno na Câmara dos Deputados e que já há muitas críticas, inclusive de instituições com grande credibilidade e legitimidade no Brasil e também no exterior, como a Fundação Getúlio Vargas, que já se manifestou a respeito da PEC 241. Por que então alguns se manifestam contra e a favor? Perguntar isso aí para eu apresentando logo o meu amigo Gabriel Rocha, né? Seja bem-vindo mais uma vez. Você gosta bastante de mergulhar nessa área dos números, né? É verdade. Por que fica, né, a FEComércio, por exemplo, de São Paulo, batendo palma, dizendo que foi uma grande tacada para o Brasil? A impressão que eu tenho, já a partir de dentro da minha casa, quando a coisa não anda bem, a primeira coisa que a gente faz é apertar o cinto. Não é o que o Brasil estaria fazendo? Boa tarde, Celso. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde, Rócio. Eu gosto muito de tratar do assunto econômico, apesar de eu não ser economista, eu tenho sempre essa minha visão como cientista político sobre a economia. E a minha visão, às vezes, pode parecer também bem simplória, né? Os economistas podem achar até simples demais. Mas eu concordo com o seu pensamento, Celso. Eu acho que quando uma situação aperta na minha casa, eu aperto o cinto. Né? Aliás, tradicionalmente, o brasileiro acredita nesse ajuste fiscal. Né? O brasileiro nunca teve muita expectativa do ajuste fiscal vindo por parte do governo. Né? Esse ajuste nós estamos fazendo no nosso bolso há quantos anos? Mesmo? Exatamente. Então, assim, como o brasileiro nunca teve grandes expectativas do governo fazer ajuste fiscal, ele sempre fez o próprio ajuste fiscal. Então, o cinto realmente vai ganhando seus furinhos a mais, ele vai apertando cada vez mais e vai lidando com a situação. A PEC 241 é uma medida que inicia o ciclo real do governo Temer, né? Oficialmente, agora a gente tem uma construção do que é o governo Temer, né? Nós temos um número, nós sabemos exatamente o que é a base do governo Temer, né? E como qualquer medida, né, ela tem seus prós e contras, a gente não pode negar que existem coisas tão boas como também existem coisas ruins, mas é a cara do governo Temer. Então, assim, a gente começa a ver para que veio esse governo de fato. Onde é que está o ruim dessa jogada toda aí, Rócio? Bem, seguinte, segundo a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, ela fez uma carta aberta, tanto a alguns dirigentes da Fiocruz, como o conselho que representa a Fiocruz, e nessa exposição ela dizia que se houvesse uma epidemia com ajuste de gasto e com a limitação de gastos na saúde, tendo a evolução somente pelo IPCA, ou seja, pela inflação, teríamos perda e não teríamos como cuidar dessa epidemia. Hoje no Brasil a gente tem um percentual de 12% de idosos. Quando a gente fala idosos, a gente fala de pessoas com 60 anos em diante, de 60 em diante.
Em 2036, quando termina esse ajuste, esse aperto de 20 anos, a gente vai ter, em média, 19% a 20% de idosos, segundo projeção do IBGE. Então, a gente sabe que os idosos requerem mais cuidados, tem mais vulnerabilidade a doenças, então necessita de mais saúde e de mais investimentos. Então, esse valor não daria para suprir as necessidades. Uma outra coisa que a gente vê, que hoje o Brasil investe cerca de 550 dólares por pessoa na saúde. Esse valor se manteria o mesmo, porém, daqui em 2036, a gente terá uma população maior, pelo menos uns 20%. Então, esse investimento ficaria um pouco fora do necessário. Sim. O Brasil está devendo até as calças. Sem dúvida. Uhum. E essa dívida não é lá para fora, não. Ela é uma dívida interna. Sim, uma dívida interna. Uhum. Ele paga caro para ficar com o nosso dinheiro. Certo. E para pegar dinheiro lá fora. Uhum. O Brasil paga uma baba só de juros anualmente. Certo. Para cobrir essa dívida, para continuar devendo mais e mais. Uhum. Ele tem que inventar um jeito de sair dessa. Não, sem dúvida. Que há necessidade de fazer ajuste, que há necessidade de ter teto para alguns investimentos, sim. Mas esses investimentos que cuidam da saúde, esses investimentos da área social, não seria necessário tanto nesse momento. A gente viu aí a aprovação em primeiro turno e a gente não viu a oposição trabalhar para tentar fazer uma emenda a essa emenda. Por exemplo, o prazo de revisão é de 10 anos, 2026. A gente poderia trabalhar isso aí para que o prazo de revisão fosse em 5 anos. Você falou numa possível epidemia que a Fiocruz deveria dizer, certo? Na hora da epidemia todo mundo sai correndo e as nações inclusive ajudam. Né? E nunca nos faltou ajuda, assim como nós nunca deixamos de ajudar também outras nações. Sem dúvida. Agora, quem é que vai resolver, Gabriel, a epidemia financeira que já assola essa nação? Nós estamos vendo agora, por exemplo, o governo aprovando um super simples novo, né? Por quê? Porque massacraram esta mesma epidemia que eu estou dizendo aí, ela afetou terrivelmente o bolso do micro, do médio empresário, do pequeno então nem se fala. Eles estão falidos, comendo da própria carne. Esta não é a grande epidemia a ser combatida? Com certeza, Celso. A gente precisa mudar o ciclo econômico que o país está vivendo, né? A gente está numa trajetória descendente há muito tempo. E naturalmente, né, o setor produtivo pena muito com isso, né? E o principal efeito do empresariado está perdendo com isso é que isso vai gerando desemprego. O problema é que isso gera um ciclo vicioso, né? No momento que o empresário começa a vender menos, ele começa a desempregar mais gente, ele passa a vender menos ainda, precisa desempregar mais gente ainda, então a solução do problema vai se tornando cada vez mais longínqua, né? De fato, a gente precisa de dinheiro novo. Todo o problema do nosso país hoje é que a gente não tem recurso de dinheiro novo. A gente está contando com o dinheiro da própria economia. E dado esse ciclo vicioso que a gente está inserido, ele não é suficiente. Então, medidas como a PEC 241, o governo está querendo sinalizar o quê para o mercado internacional? Credibilidade na gestão econômica do país, para ver se vem dinheiro de fora. Se o grande investidor estrangeiro consegue olhar para o Brasil como um cenário minimamente equilibrado para ele poder colocar o dinheiro dele aqui. E aí teremos dinheiro novo. E isso pode começar a romper esse ciclo e poder gerar novos empregos. Paralelamente a isso, se tem essas medidas do super simples, que é só para botar o narizinho de fora do empresário para ele poder esperar esse novo ciclo econômico. O que estou propondo a esse empresário é que ele pague as dívidas que ficaram lá atrás. Porque, lamentavelmente, o empresário brasileiro, do médio para baixo, ele tinha que fazer uma opção. Ou eu pago o salário dos meus funcionários, ou eu pago aí a água, a luz que eu estou gastando, ou eu vou fechar as portas amanhã. Então, ele elegeu essa prioridade e ficou devendo ao governo, até meio que estimulado.
Porque enquanto o governo perdoava as grandes montadoras, com o IPI lá embaixo, as fábricas de geladeira, máquina de lavar e outras que a gente chamava de linha branca, ou chama de linha branca, enquanto se fazia festa para esse povo, e eles não deixaram de demitir, o coitado do pequeno, médio empresário, esses que são os alavancadores do emprego no Brasil, morder a própria carne, eu volto a dizer novamente. Não. É onde eu não vejo outra saída para o Brasil, e eu vou falar um negócio que na minha terra fala muito isso, botar meio quilo de vergonha na cara e apertar o cinto realmente. Uhum. Porque é muito fácil você aumentar gasto de governo e saber de onde é que você vai tirar, do bolso do consumidor. Mas o consumidor não tem mais dinheiro para pagar, mano, velho. Sim, verdade, Celso. Eu concordo que deve haver um limite de gasto, as pessoas, a gente tem que cortar de algum lugar, enxugar de algum lugar, para que a gente passe a cuidar melhor da economia brasileira e, como disse muito bem o Gabriel aqui, mostrar um tanto quanto de credibilidade e assossegar os investidores internacionais. Porém, Celso, a gente tem que manter também a vida e a qualidade de vida das pessoas. A gente pode enxugar de outras formas. Tributando grandes fortunas, tributando os latifúndios que até hoje não se paga, e coisas nesse sentido que poderia amenizar o brasileiro a sentir esse corte muito grande. A Fundação Getúlio Vargas fez uma exposição, fez uma projeção, dizendo que se essa medida fosse tomada em 1998, o salário mínimo sendo corrigido somente pelo IPCA, o valor do salário mínimo hoje seria R$ 400. E foi uma projeção assim, foi um estudo feito pela Fundação Getúlio Vargas. Não foi fulano A, nem fulano B, nem deputado descontente e nem um blog que não gosta não admite a PEC 241. Foi estudiosos e pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas que tem essa credibilidade. Então, você fala hoje que o brasileiro não tem condição de gastar, não tem condição de manter as suas despesas com um salário mínimo de quase R$900. Eu não preciso chamar nenhum brasileiro, eu chamo você mesmo. Exatamente. Verdade. Uhum. Garanto que o que você comprava o mês passado, teu dinheirinho de agora não compra a mesma coisa. Não compra mesmo, e meu salário mantém o mesmo. Então, com esse ajuste, um salário mínimo de R$400 hoje não daria para a pessoa fazer o que está tentando fazer com um salário de 900. Complicado. Aí nessa brincadeira, Brasília é um bom exemplo de má gestão, e eu não estou falando do atual governo, não. Sim. Uhum. Eu estou falando de todos os outros governos. Nós nunca soubemos valorizar os nossos empresários. Verdade. Uhum. A maioria dos grandes empresários de Brasília estão tudo no estado de Goiás. Uhum. E os retardatários, que são aqueles candangões, sabe? O candango brabo mesmo, que ama essa terra, que veio para cá e se fez aqui, foram os chamados retardatários, estão indo embora também. Ou fechando as portas simplesmente, que eles ganham muito mais de porta fechada do que com ela aberta. Uhum. Nós estamos vendo isso acontecer com empresários brasileiros indo fabricar no Paraguai. Né? Dos nossos meninos aí, eu não me lembro de vocês dois, né, disse que hoje você já compra do Paraguai o que vinha made in China, agora é made in Paraguai mesmo. São os brasileiros fabricando lá, Gabriel. Isso é verdade, Celso. O custo do Brasil é elevado, né? Você tem a junção com o Mercado Livre, né? do Mercosul, então gerou esse estalo, né? Eu posso ir para um país onde eu pago uma energia elétrica mais barata e, diga-se de passagem, a mesma geradora, é a Itaipu, mas lá é mais barato que aqui, você tem menos carga tributária e tem menos custo trabalhista. E incentivo fiscal. Aí você vai para lá, consegue produzir num custo muito menor para concorrer no mercado brasileiro contra os chineses. No fim das contas, ainda é isso, para conseguir sobreviver e concorrer com preço lá embaixo da China. Esses empresários brasileiros, como pessoa, a gente tem que tirar o chapéu para eles, são heróicos, né? Eles mobilizaram uma estrutura fabril do Brasil, os casos que eu vi foram os casos em Santa Catarina, não sei se teve em outros estados, imagino que sim, né? E abriram uma nova indústria no Paraguai, quer dizer, além desses benefícios, né, que pode parecer que a diferença é pequena, a diferença é tão grande que compensa ele fechar uma fábrica e abrir outra para mudar de lugar.
para você ver o nosso custo como está elevado. Um ponto que eu também acho que é importante a gente salientar, o Rossi falou do valor do salário mínimo, se tivesse implementado, de fato, a gente realmente teria um valor de salário mínimo muito menor, mas tudo indica, né, com projeções que se a gente tivesse feito isso lá atrás, teríamos um salário mínimo nominal menor, mas um poder de compra igual ou maior. Então, de fato, ganhar R$400 seria o equivalente a você estar ganhando hoje mais do que os 900 que é hoje de fato. Mas isso sim tivesse feito desde 99 para cá e realmente esse excedente tivesse servido como um plano de investimento no país. Então, assim, quando o estudo da FGV aponta que o salário mínimo seria esse, ela também não tem como fazer a projeção de quanto seria esse investimento a mais no país, a ponto da gente começar a ter condições reais de ter os salários mínimos por categoria, né? O comerciário não ganha R$900. O comerciário tem um salário um pouco maior. Tem que ver também o tipo de visão de quem está fazendo um trabalho como esse. Se você pegar um trabalho do Diese, com certeza será totalmente diferente. Tem sempre essas vertentes, né? O setor dos o lado do trabalhador e o lado do empresariado. O lado do trabalhador realmente é o que está mais sentido com a eventual aprovação dessa PEC, porque o lado do trabalhador ele ficará restrito realmente para os servidores públicos, e isso, consequentemente, gera uma cadeia para toda a economia de não esperar aumentos de salário. O máximo que eles vão ter é o reajuste da inflação. Aliás, que é o único ponto garantido pela nossa Constituição, seria esse reajuste. Então, a PEC sendo aprovada não tem menor condição mais, pelo menos nos 10 próximos anos, porque só aí a gente vai ter a revisão, de ter aumento real do valor do salário do servidor público. É natural que o servidor público, nesse momento, fique descontente com essa medida. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que chega um momento, e hoje o Brasil vive esse momento, que o servidor público tem um salário médio maior do que da iniciativa privada. E isso não se sustenta em modelo nenhum, né? O salário do servidor público, tirando as carreiras de Estado, a gente também tem que, o que é especialidade do Estado tem que ser bem pago, mas as outras funções que não são, tem que ter um salário abaixo da média de mercado. Por quê? Porque o servidor público tem outros benefícios, como a estabilidade, um regime próprio de previdência, que garantiria esse perda salarial dele em comparação com o mercado. Hoje o que a gente tem? Hoje a gente tem executivos de grandes empresas ganhando menos do que batedores de carimbo aqui em Brasília. Isso você gera uma distorção na economia absurda. Né? Com todo respeito ao batedor de carimbo... Sim, eu tenho até um amigo meu que brinca comigo quando eu faço esse comentário, mas bater carimbo é uma atividade típica de Estado. Você não vai ver na iniciativa privada ninguém batendo carimbo, né? Mas é brincadeira à parte. Coisa do passado, né? Isso gerou uma distorção onde as grandes cabeças desse país querem estudar para fazer concurso público, porque ele vai conseguir ser mais bem remunerado no serviço público do que, às vezes, assumir uma zonal comercial do Centro-Oeste inteiro. O cara leva 15 anos para ter um salário equivalente do cara que acabou de entrar no concurso. Então, você está tirando do nosso mercado, e a gente precisa que o nosso mercado seja pujante, né? O nosso mercado tem as grandes cabeças para elas poderem gerar emprego. Infelizmente, o Estado, ele emprega os seus servidores, mas não gera valor agregado real. Então, a gente precisa da iniciativa privada, a gente precisa fortalecer o setor terciário, o setor secundário. Com certeza, como o Rócio falou, às vezes a gente tem muitos benefícios dentro do setor primário, né? O produtor agrícola tem alguns benefícios que poderiam ser questionados, mas isso ainda teria um impacto mais reduzido. Tem o dilema na economia da curva de Laffer, né, que é o da capacidade de arrecadação. Muitos estudiosos hoje acreditam que não adianta mais a gente arrecadar mais imposto no Brasil. Que o problema hoje realmente é saber trabalhar com o que tem. Porque o que se arrecadar a mais hoje, você vai gastar esse a mais na fiscalização desse próprio dinheiro. Então você não ganha realmente nenhum. Nós já trabalhamos 4 meses no ano para pagar imposto. Então, assim... Ou mais. 4 meses impostos diretos, né? Se pegar os indiretos, Deus me livre, é capaz da gente realmente ficar com 1 mês de salário no ano, né? É assustador. Então, assim, a gente tem que desenvolver a nossa economia de fato no país, né? E fazer com que a expectativa, né? Um jovem que acabou de sair da faculdade, ele veja na iniciativa privada um lugar onde ele possa fazer a carreira dele, onde ele possa trazer valor agregado real para o país e não necessariamente ele ir só para o serviço público.
Eu fico olhando para o Rossi e para o Gabriel. Eu acho que tem que voltar para a sala de aula, Rossi. Né? Voltar para a sala de aula. É o aluno contestador que você deve ter tido aos borbotões lá. Muito. Né? Você está precisando ouvir um pouquinho essa meninada lá de dentro da escola, viu, mano, velho? Tinha muitos alunos, Celso. Eu queria falar um pouco aqui também que, na maioria das vezes, o Gabriel falou aqui do menino que sai da faculdade e precisaria garantir para o país o que ele estudou. E hoje o que a gente vê, os meninos saem da UNB, uns formados em engenharia, outros formados em química, outros formados em enfermagem. E, no entanto, esses mesmos alunos fazem concurso para o serviço público e vai bater carimbo. Enquanto a sociedade toda bancou os estudos dele para que ele fosse um engenheiro e trabalhasse para a gente, certo? Essa é uma questão que a gente... Deu sorte ainda porque passou no concurso para bater carimbo. Porque eu conheço alguns que estão vendendo cachorro quente. Exatamente. Não mostra isso daí, enquanto a sociedade bancou os estudos desses alunos. Agora, Celso, você falou o que eu pensava que era contra essa PEC 241. A gente percebe também, no mesmo estudo que a Fiocruz fez com relação ao investimento em saúde, o Brasil, o Reino Unido e me parece que a França tem um sistema bem parecido com o do SUS. Os investimentos lá chegam a 3.000 e 4.500 dólares, respectivamente, por saúde, por habitante, por ano. Quem mais investe em saúde no mundo hoje, investe em torno de 10 mil dólares, que seria o caso da Noruega, por pessoa. O Brasil não tem condição de fazer isso. E hoje a gente percebe, a gente está vendo pessoas morrendo nas filas dos hospitais, nas filas da cirurgia, nas filas dos atendimentos, em todo lugar. A gente não poderia admitir que houvesse um engessamento desses investimentos com relação à projeção do IBGE, do aumento populacional, do envelhecimento da população, nessas situações que a gente poderia ter uma emenda, nessa emenda, para que houvesse uma avaliação, uma reavaliação antes dos 10 anos, com 4 anos, com 5 anos, para que a gente pudesse saber se iria valer a pena, se esse sacrifício está valendo a pena para a população. Uma outra coisa, isso aí envolve gestões que vão vir à frente em relação a essa que está aí hoje em 2016. O que a gente espera é que nós venhamos a ter governo real e que pense no povo. Porque os governos anteriores, e esse que está começando agora, estão sempre nos induzindo e nos conduzindo a pagar por aquilo que o governo deveria estar pagando. Educação. Ai de você se não for para uma escola particular, por pior que ela seja. Saúde. Ai de você se não tiver um plano de saúde. Vai morrer na fila do hospital. Morre. O que mais? Segurança. Aí você pode dizer, mas você não bota um segurança na tua casa. Coloca. Você botou uma câmera aqui, botou outra câmera ali. No prédio onde eu moro, a gente já botou câmera como de baixo para cima, de cima para baixo, do lado, entendeu? Ou um prédio tá virando câmera pro outro, para a gente tentar se defender, mano, velho. Então, de qualquer maneira, nós estamos pagando pela segurança também. Agora, aquele governo que deveria estar honrando tudo isso... Você sabe onde ele está, Gabriel? Celso, é interessante a gente fazer esses comparativos, né? O Rossi trouxe os dados, por exemplo, do custo de investimento em saúde da Noruega, né? A Noruega não deve ter a população do Piauí. De forma nenhuma. Né? Então, assim, é muito mais fácil resolver e tem uma diferença de escala. Realmente, para você fazer o atendimento numa população menor comparada do Brasil, a do Brasil sempre vai ser mais barata, mesmo se tiver a mesma qualidade. O segundo fato relevante é que a Noruega, o sistema de saúde é 100% público. Então, o dado do público com público bate 100%. No Brasil, a gente não pode fazer porque realmente eu tenho que ter o meu plano de saúde. Então, parte desses 550 já é mais inflacionado, mais o valor do meu plano de saúde, mais as internações, mais o meu custo hospitalar, mais o meu custo medicamento. Realmente a gente vai subindo o custo e você vai aproximando e você vê que a distância não é tão grande assim. De fato, o que a gente precisa, e
é ter um diagnóstico preciso. Né? Quando o Rossel pondera de uma forma e eu pondero da outra, não é porque a gente tem uma discordância do ponto de vista, pelo contrário, mas exatamente porque a gente tem insuficiência de dados no Brasil para a gente ter uma avaliação concreta. A gente tem um problema de gestão anterior à execução, que é o do planejamento de fato. A gente não tem noção de qual é o orçamento real para a saúde no Brasil. Não é porque a gente vê o Estado fazendo todo esse esforço para ter os dados do gasto da saúde pública, que é função dele. Mas qual é o custo saúde no Brasil de verdade? Né? Só Deus sabe. A gente não e olha sabe. Lá se Deus está sabendo mesmo. Com certeza ele vem noção. providenciar. Na falta ele ainda deve providenciar bastante, porque o brasileiro é muito criativo e sabe lidar com situações bem adversas. Né? Aí quando você vê um estudo desse, por exemplo, da Fiocruz, que foi colocado, que a gente se mantém sem aumento, só tendo o aumento da inflação e tiver uma epidemia, o nosso país estaria numa situação calamitosa? E, de fato, estaria. Só que a gente tem outros instrumentos para isso, como o advento da medida provisória, que não fica vetado. Se você tiver relevância e urgência, pode ser editada a medida provisória e trazer esse orçamento. Só que o intuito da PEC fica rompido. Você pode ter sanado o problema daquela epidemia, né? Só que você vai romper todo o ciclo econômico que a PEC traz, né? Toda a necessidade de ajuste, e às vezes o que era um plano para a gente resolver em 20 anos, uma epidemia pode levar isso para levar para 23, para 24. Uma epidemia não é só nossa. É global. Nós vimos o caso da dengue, o mundo inteiro girando atrás para combater essa epidemia. Nós vimos pior agora da Zika, que afeta a própria vida e a vida no útero materno, né? Que é uma das coisas mais, complicadas. A gente vê uma criança sofrendo o impacto daquilo ali. O mundo inteiro tentando achar uma saída. O mundo, como diz o outro, ele ficou pertinho demais. Ele virou de bola de capotão, de bola de futebol de antigamente, que era maior, né? Ele virou uma bolinha de gude, não, Rossi? Verdade. Está tudo muito próximo. O que nos afeta aqui, daqui a pouquinho está afetando lá na Ásia, como diz o outro. Né? Você vai andar 24 horas para poder chegar lá, meu velho. Agora, como é que a gente sai disso tudo? Você acha que o Michel Temer está pelo menos pegando um pouquinho do caminho de um governo? Olha, eu comentava há pouco com o Gabriel, o Michel Temer está saindo assim de uma forma muito bem equilibrada. Ele começou o seu governo fazendo o que o Fernando Henrique fazia, o que o Lula fazia e que a Dilma deixou de fazer. Ele está conversando com os parlamentares, está ouvindo, está recebendo no seu gabinete. O Gabriel chegou até a brincar que conversou com... Sem vergonha nenhuma de fazer isso. Pelo contrário, mano, velho. Exato. Como adendo, né? Dando reconhecimento. Correio, né? Cardápio econômico no almoço, com FHC. Então lá, como diz o outro, né? Mordendo uma carninha e conversando. Sem dúvida. Eu falava há pouco com o Gabriel que os chefes do executivo não têm que se prender em gabinete, não têm que se fechar, tem que sair, fazer relações dentro e fora do país e tem que receber os parlamentares, tem que conversar, ouvi-los e dar a visibilidade necessária. Porque as propostas que ele vai fazer para o Congresso, os parlamentares têm que saber do que está se tratando para que eles possam ser contra, ser a favor ou tentar complementar aquela medida que está ali. Então, há necessidade. Então, o Michel Temer está se saindo bem nisso daí, que a Dilma falhou bastante e, no entanto, ele está tentando levar. Hoje ele tem maioria no Congresso e consegue aprovar o que ele levar para votação de forma, assim, com bastante vantagem e com muita folga. Olha, o brasileiro, nos meus 67 de vida, o que eu percebo é o seguinte, esse momento, acho que é o momento mais importante do Brasil em termos políticos. O brasileiro está politizado. Sem dúvida, cada dia mais. Por exemplo, a pessoa mais simplesinha, ela sabe comentar o assunto que nós estamos falando aqui. Se você pegar o sábio, ele vai fazer da mesma coisa, né? O bem de vida e o mal de vida também mesma coisa. Agora, o que está faltando exatamente é comunicação. E a falta de comunicação tem derrubado N governos. Exatamente. Né?
Então veio aí, ó, o que o Correio Brasiliense traz, por exemplo. Né? Temer foi aconselhado pelo Tucano, no caso o FHC, né, a falar mais com a população sobre as medidas adotadas pelo Planalto no combate à crise econômica. Que nós não podemos ficar viajando na maionese, né, mano velho? Agora há pouco, Celso, a gente comentava sobre o poder da rádio. O Lula tinha o café com o presidente. Precisa mostrar, a NBR ouvindo os ministros, né? Exatamente, toda semana. Tem que fazer desse jeito. Eu acho que agora o Temer pode sentar e dizer, agora eu estou governando. Então ele tem que voltar, parece que já escolheu um grande nome para ocupar a área de comunicação, trouxe gente importante, que conhece do meio, já passou por outros governos e sabe como é que funciona a máquina. Porque sem comunicação, você dentro da Câmara dos Deputados, ali dentro do Congresso, se não se comunicar ali dentro, mano velho, vira o quê? É difícil, né, Celso? Lá a Câmara tem 513, o Senado tem 81 e você tem um sistema democrático onde as votações são resumidas em um sistema binário, né? Então você tem que aprovar ou rejeitar. Só que você tem 513 cabeças e as 513 vão ter uma alternativa para aquela solução diferente dessas duas. Então você precisa comunicar com eles para eles entenderem que ou aprovando ou rejeitando, alguma coisa está mais próximo do interesse dele. Isso se faz necessário com uma interlocução muito pesada dentro do parlamento, né? E com a população também, né? O advento dos movimentos sociais via internet, né? Trouxe a população muito mais próxima da discussão, né? Hoje talvez seja um dos atores mais importantes na interlocução do executivo com o parlamento seja a própria população por causa da internet, né? Mas o que chamou mais atenção nessa aprovação da PEC, e eu vou estar monitorando, né, pessoalmente mesmo para ver se vai continuar dessa forma, mesmo. Porque o governo Temer conseguiu uma coisa que nenhum presidente até esse momento conseguiu, que foi a liderança do governo ser uma entidade. Você não tinha a figura do líder do governo conduzindo a votação. Você teve até um rodízio de vários deputados de vários partidos fazendo a orientação pela aprovação da PEC, e se o governo Temer conseguir botar essa cara, aonde ele não precisa de uma figura, da personificação de um deputado, de um senador, para falar em nome dele, você vai ter uma interlocução muito mais fácil, né? Talvez isso seja reflexo simplesmente desse jantar, né, que ele teve, que ele convidou 400 parlamentares e apareceram, segundo a imprensa, uns 215, né? Às vezes é só um reflexo disso. Se for um reflexo só disso, se ele fizer isso todas as vezes que tiver uma votação dura, relevante, nós vamos ter um governo com uma taxa de sucesso de aprovação altíssima. O juízo de valor, se vai ser bom ou ruim, isso aí realmente cabe à história avaliar daqui a alguns anos, né? Mas, por outro lado, a gente também tem que reconhecer que a PEC em si, ela assusta mais do que realmente ela pode causar qualquer problema ou solução também, né? Ela é uma carta de boas intenções. Aliás, eu até conversava com alguns colegas cientistas políticos e a gente olha para aquela PEC e fala assim, nossa, que vergonha para a gente como brasileiro olhar que isso está sendo colocado na Constituição, algo que devia ser óbvio, algo que não precisava ser lei. Né? Então, assim, os juristas vão discordar da gente plenamente, dizendo não, precisa normatizar, porque senão os caras já faziam isso há muito tempo. Mas esse é o ponto que nos traz vergonha. Realmente gastar menos do que arrecada é o bom senso que a gente espera de qualquer cidadão, imagina, do nosso governo. No primeiro ano, no meu tempo, era grupo escolar. Né? Você já aprendia isso aí. É verdade. Então, a gente fica nesse cenário, né, onde a gente precisa aprovar uma medida, né, que não necessariamente vai causar benefício ou prejuízo, já gera toda essa comoção. E ela preparou o terreno para as medidas verdadeiramente duras, né, que a gente está aguardando, que é a reforma da Previdência, que ela é urgente de ser feita. Né? Não dá para deixar. Só que essa aí é matéria típica de não conseguir consenso em parlamento nenhum do mundo. Né? Principalmente com o envelhecimento da população, como o Rócio tratou, né? Então, assim, é um assunto que cada vez vai ficando mais delicado e mais difícil de ser tratado. Uma diferença que eu percebo do atual governo, que mal começou, né? E os governos anteriores, que é uma sequência um do outro, né? 8 anos de Lula, mais 4, mais 2, quase 2, né? Então, a gente viu um trabalho voltado, por exemplo, lá para fora, visitando os países mais humildes, sendo mais para o lado da África,
né, para fazer obras lá fora, a gente já está vendo até por quê, né? Ou visitando os nossos vizinhos, os hermanos de cima, né? Vendo Bolívia nos sacaneando, não devia ter falado isso, mas já falei, né? Vendo Colômbia a mesma coisa, Venezuela a mesma coisa e tudo mais. Agora o Temer está mostrando outra cara. Primeiro pega um homem como José Serra, né? Que conhece tudo e sabe tudo e tem uma vida galgada nesse meio e coloca no Ministério de Relações Exteriores. Segundo, o próprio Temer está fazendo o papel dele. Ele esteve agora recentemente nos Estados Unidos, não foi? Uhum. E agora está indo para a Índia, que é uma parceira nossa, do BRICS, né? E está indo ao Japão, que sempre foi um parceiro nosso. Aí, ao mostrar isso, né, diz aqui, ó, né, após a aprovação da PEC 241 pelo Congresso, Temer embarca nessa sexta-feira para missões oficiais na Índia e no Japão, com o intuito de atrair investimentos e reforçar a posição do Brasil no exterior. Né? De quebra-galho mostraram também a esposa do Temer, belíssima primeira-dama, que vai acompanhá-lo pela primeira vez numa viagem ao exterior. Né? Até nisso nós damos sorte. Né? Vamos mostrar uma primeira-dama bonita lá fora. Até porque há tempos atrás a gente não tinha nem um primeiro-damo, né? Esse aqui é o problema. Mas vamos nós. Nesse comportamento de hoje, de visão mundial, Rócio, o Temer não está muito mais no caminho certo? Não, sem dúvida. É como eu falei agora há pouco, a gente comentava que o Temer está se articulando, ele não está preso ao gabinete e nem deve ficar preso ao gabinete. Tanto deve ouvir... Deixa para o Meirelles isso aí, né, mano? Exatamente. Os parlamentares, ele tem que ouvir direto a população, tem que fazer essa comunicação, explicar para as pessoas o que as pessoas querem, reconhecimento do seu chefe, do seu gestor. O chefe de Estado é o Temer. O Temer precisa disso. No Brasil, a gente tem, no mesmo chefe de Estado, o chefe de governo. Porque a gente vive num presidencialismo de coalizão, então ele precisa fazer essa articulação e ele já começou muito bem. O que a Dilma não conseguiu fazer. O Gabriel, que vive dentro do Congresso Nacional, não está parecendo exatamente que o Temer está muito mais para primeiro-ministro do que para presidente da República, não? Olha como ele está tratando com o Congresso Nacional, mano, velho. Você está corretíssimo, Celso. Ele assumiu muito bem esse papel de chefe de governo, né? Como chefe de Estado, a gente ainda realmente tem alguns questionamentos. É natural porque ainda não foi testado. Não tem como dizer que foi bom. Mas como chefe de governo, ele entendeu que realmente o início da conversa se resolve na cozinha e a cozinha é o Congresso. Se na cozinha as coisas não estiverem bem, ele não consegue fazer mais nada. Como chefe de Estado, a gente vê a preocupação dele nessas comitivas, nessas viagens internacionais, e levar os ministros corretos para o plano de investimento. Você vê que habitualmente nas comitivas dele vai o ministro de Relações Exteriores, porque é de praxe. Mas fora isso, ele vai o ministro da Agricultura, porque ele está negociando as exportações da agricultura brasileira. Ele leva o ministro dos Transportes, do PPI, porque ele quer os investimentos em infraestrutura aqui no país, né? Então você vê que ele conseguiu fazer uma boa divisão do governo. Ele tem a equipe econômica, a qual é intocável, né? A qual tem a credibilidade dela mesmo e ele permite que eles trabalhem e sejam duros o tanto que for. Você tem a equipe de investimento, que é essa que viaja com ele, e você tem a equipe social, a qual ele não retira da estrutura ministerial. A PEC, por exemplo, ele exonerou 3 ministros, que eram deputados, para votar, mas não exonerou 2 deles, que eram o ministro da Educação e o ministro da Saúde. Por que ele não fez isso? Porque a área social, ele falou, não, esses 2 votos aí é melhor a gente perder esses 2 votos lá no Congresso, mas essas áreas a gente também não mexe. Então, você vê que o governo tem um bom senso, tem um bom feeling de como gerir a sua equipe e dá credibilidade a ela, né? Retirou o ministro de Minas e Energia, é uma área super estratégica para o país? Mas essa pode esperar, a população não vai ficar louca se o ministro de Minas e Energia ficar um dia fora. Mas se o ministro da Saúde sai um dia, a gente pode ter muito problema. Então, ele preferiu mantê-lo lá. É uma gestão que o cara deve ficar as 24 horas mesmo do dia. E essas 2 pastas eu tenho acompanhado bastante, Celso. Você vê a tentativa
negativa da lógica empresarial implementada nesse governo, né? São duas áreas de muito difícil execução, né? Porque justamente elas já são muito grandes, têm muitos funcionários, estão no país inteiro e têm uma obrigação muito pesada, né? Aliás, são as duas maiores pastas do país, né? Saúde e educação. Você tem posto de saúde em todo lugar, você tem escola em todo lugar. Então, assim, a manobra desses ministros poderem mostrar um resultado diferente, aí que eu falo do paralelo com a iniciativa privada, é que eles estão tentando inovar, né? Você vê a MP da Educação, o Ministério da Educação, tentando rever o modelo educacional, né? Não está mexendo em orçamento a princípio, né? Está tentando mudar a forma da educação no país. E do outro lado, você vê claramente o Ministério da Saúde tentando informatizar o sistema de atendimento ao cidadão. Inclusive, eu já vi um decreto, um decreto ou era uma portaria, agora eu não me recordo, dele recomendando o ministro da Saúde que se inicie a produção do software de avaliação, o cidadão avaliar o serviço do posto de saúde. Então, ele vai ter um softwarezinho no celular dele, né, um aplicativozinho, ele vai, chega lá, registra, eu entrei no posto de saúde, registra quando sair, comentário. Então, começa a se ter aquela preocupação que tratei com o Rossi. As grandes lojas fazem isso há quantos anos? Exatamente, você entra numa dessas grandonas aí, na portaria tem lá um balcãozinho, né, um instrumento lá, um que pede, pelo amor de Deus, para você avaliar. Por quê? Se você avaliar mal, eles vão atrás para saber por quê. Vamos torcer para que tudo isso aconteça e se execute da forma adequada, porque a gente já existe um sistema na área de saúde há muito tempo, inclusive ligado ao Ministério da Saúde, funcionando em diversas partes do país, só que são sistemas que não se comunicam e nem dá o feedback necessário para a população. Eles têm aquele cartãozinho do SUS, que é aceito em todo o Brasil, o mesmo sistema faz a leitura, lê o prontuário do paciente, porém aquilo ali a gente não vê um feedback, não vê uma resposta adequada e satisfatória para a população. Eu espero que o governo Temer consiga fazer isso e que dá retorno para a população, inclusive em serviços e insumos. Uma coisa a população brasileira aprendeu: botar a boca no trombone. Isso é ótimo. Então, se nós vamos dar a oportunidade a ela de participar, como disse ali o Gabriel, e se manifestar quanto ao atendimento, nós saberemos aonde ele não foi atendido. Porque hoje o que você mais ouve é você ouvir uma pessoa que teve problema sério de saúde passar por 1, por 2, por 3, por 4 e ninguém tem culpa no cartório. Isso. E que esse serviço de ouvidoria a palavra execute. Do cara que está sofrendo ou da mulher que está sofrendo é sempre a última. Eles é que estão com a razão. Não atenderam, botaram para correr, mandaram para outro hospital, mandou se virar com condução que o cara não tinha. E isso nós estamos vendo aos borbotões aí. É isso. É isso que está faltando no Brasil. Governo. Exatamente. E você vê, Celso, que tem algumas áreas que são de excelência, né? Então, assim, às vezes falta só interação. Por exemplo, o atendimento de emergência na rede pública é excelente. É referência no mundo todo. Aí o cara sofreu um acidente de carro, né, teve uma fratura, ele é atendido com excelência na rede pública. O problema é que depois, no acompanhamento, essa qualidade caiu de forma absurda. Verdade. Então, talvez falte assim a gente conseguir integrar essas áreas de excelência para gerar frutos em outras. Aí volta sempre aquele ponto que é a gestão, né? A gente não necessariamente precisa arrecadar mais, mas realmente a gente precisa parar de gastar. Um dado importante, eu vi uma projeção do FMI, hoje a gente tem em torno de 56% da dívida em relação ao PIB, né? Em 2020 a gente chegaria aos 100%, né? 100% do que arrecada já estaria em dívida. Então, de fato, a gente precisa ter uma política, né, que seja necessária para a redução dessa dívida nossa, né? A PEC é uma aposta, né? A gente não tem plena convicção se ela vai ter toda a sua efetividade, porque também se o governo não fizer a parte dele, a inflação dispara. E a PEC vai por terra, porque só fazer os reajustes de acordo com a inflação e a inflação for alta, você não reduz custo nenhum. Então, a gente tem que torcer. Ainda precisamos torcer muito, tem poucos dados concretos. É uma carta de boas intenções. Mas eu acho que essa PEC 241, ela veio exatamente para que a gente corte um pouco daquela vontade, daquela sede no pote,
que a gente fala lá na terrinha da gente, né? Vão com muita sede no pote. E não estão precisando daquela água toda, mano, velho. Então isso virou uma mania. E os governos, então, simplesmente se alicerçaram. Estamos gastando mais? Imposto a mais. Porque ele tinha de onde tirar. Hoje ele não tem mais. Se tirar mais imposto, foi você que fez uma colocação que viu em algum lugar que aumentar imposto agora é atraso de vida? Não foi mais ou menos isso? É um dilema da economia, né? Conforme você aumenta a sua arrecadação, você vai ter uma sobra até um determinado ponto de arrecadação. Depois daquele ponto, o que você arrecada mais, você não gera benefício para a sociedade em Muito nada, pelo contrário. porque você começa a ter o custo de fiscalizar esse excedente de dinheiro que se torna equivalente ao arrecadado a mais. Tem como alterar isso para poder arrecadar mais? Sim, é só você aumentar a capacidade instalada do país. Mas a gente não está tendo dinheiro para investir. Se não tem dinheiro para investir, não tem como aumentar a capacidade instalada, então não compensa nesse exato momento aumentar imposto. Mas é sempre uma alternativa emergencial, né? Como qualquer cidadão faz. Se ele não está fechando as contas do mês, ele tem a oportunidade de fazer um bico, ele pode fazer aquele bico. Só que ele não pode contar com esse bico sempre. Então aumentar imposto seria isso. Né? É de vez em quando. E olha lá. Agora, o que nós precisamos hoje é trazer emprego para 12, quase 13 milhões de desempregados. É o maior desafio do governo Temer. E olha, esses aí são tidos e havidos como desempregados. Nós temos um número mais ou menos semelhante, olha lá, se não for maior, de gente no subemprego. Ou seja, se virando por conta própria, fazendo o bico ali que o Gabriel citou. E os nossos esse é o maior desafio do governo Temer, vai ser esse, a geração desses empregos. Os nossos dados de desemprego, eles só consideram as pessoas que se declaram desempregadas, né? Então, a pessoa que está na economia informal e diz que não está desempregada, ela não entra nos 12 milhões. Da mesma forma que a pessoa desistiu já de procurar emprego... O IBGE batendo na sua porta lá e perguntando... É frustrante. Amigo, tem coisa mais constrangedora do que você dizer desempregado. Então, se a pessoa... Nós já passamos por isso. Na vida da gente, você deve ter passado inúmeras vezes, você ser menino ainda, né? Mas, rapaz, no meio de rádio, então, quantas vezes, né? Meu Deus do céu. Então, a gente já experimentou isso, Rócio. Já? Meu Deus, nós não podemos deixar mais o Brasil vivendo esse momento. Não pode. Inclusive, essa geração Y praticamente não conheceu desemprego, não conheceu... inflação, não conheceu o que a gente já passou e tentou sair com medidas políticas. Não sabia o que era uma moeda desestabilizada. Hoje você comprava 1 quilo de feijão por R$10, amanhã era 15. Verdade. E no outro dia era 20, 25 e por aí ia. Então, isso a gente não pode deixar voltar. E se a gente permitir, voltam, né? Porque a inflação faz alegria de meia dúzia. Sem dúvida. Né? E essa meia dúzia manda no mundo. Manda no mundo, inclusive no Brasil, Celso. E a gente não pode permitir que esses mesmos especuladores que hoje abusam do Brasil, do juro alto no Brasil, porque quem ganha dinheiro no Brasil hoje é banqueiro e grande empresário que investe no mercado do Brasil, inclusive com essa dívida monstruosa que a gente tem aí, as pessoas estão ganhando dinheiro. E o que eu acho meia dúzia ganhando, enquanto milhares estão se sacrificando. Inclusive com a aprovação dessa PEC, muitas pessoas que estão necessitadas estão pagando os juros, pagando a dívida de especuladores financeiros. E isso a gente Você me fez lembrar agora o acordo feito com os bancos e os bancários, né? Salário corrigido abaixo da inflação. Aí deram lá uma merrequinha de R$3.000 para eles, que não vai entrar na composição do salário. Nunca. E agora os bancários, inclusive, eu conversei com alguns, né? Vão recebê-lo sim, mas com o desconto total do imposto de renda, mano, velho. Então já não é nem aquilo que estavam esperando. E jamais, malandramente, seguraram já o aumento do ano que vem. Não terá greve, possivelmente, né? Por quê? Porque será a plenitude da inflação mais 1%. Verdade. Isso porque eles estão ruins das pernas. Os bancos. Nossa, estão mal demais. Exatamente. Você viu como é que eles trabalham no vermelho? Exatamente. Só na terra em cima de lucro. Deus, Inclusive né? os bancos. Acabou o tempo.
Meu Deus do céu. Arremata em quase 30 segundos, Rossi. E depois Celso, o Gabriel. Agradecer um pouco a mais essa oportunidade de participar do programa. Agradecer ao Gabriel aqui que fez esse debate ficar muito bom. Você até pedindo para mim voltar para a sala de aula, mas... Não, eu amo os alunos, amigo. Dentro de uma sala de aula, você professor, vê a contestação a gente acontecia muito. E os alunos mais presentes são esses, que contestam mesmo, não deixa acontecer. E vamos torcer, pessoal, para que o Brasil dê certo. Eu torço daqui e nosso desafio maior, no momento, é a geração de empregos. Arremata aí, Gabriel. Obrigado, Celso, pela oportunidade. E dizer para o Rossi que a sala de aula a gente não pode sair nunca, né? A gente não vai nem voltar, a gente continua lá, né? Seja como professor, seja como convidado, como ouvinte, né? E dizer, assim, que eu crio muita expectativa com essa PEC. Eu acredito que ela é uma carta de boas intenções de que o Brasil está tentando arrumar. Vamos esperar, né? Vamos ver se o governo vai continuar tendo essa força para continuar as medidas duras que devem vir, né? E que fazem parte desse pacote, que é a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, e vamos ver se tem algum benefício social, como a gente falou, né? Essa mudança no ensino médio, alguma informatização na saúde. Então, assim, a gente fica otimista. Olha, eu pelo que tenho recebido em termos econômicos de informações, né? O FEComércio está satisfeitinha, né? Os empresários confiando no futuro, o povo está um pouquinho mais pensando em gastar um pouquinho mais, né? É lógico que segurando fácil, porque quem já passou por um perrengue sabe o que isso significa, está com o nome no vermelho, não é fácil. Agora, nós temos que viver um Brasil onde o cidadão tenha realmente a liberdade de ter o trabalho gerando a sobrevivência. É só o que o Brasil quer. Nós não estamos pedindo milagres, não. Nós estamos pedindo simplesmente que haja governo, que gaste o que arrecada e que nos deixe ganhar o nosso dinheirinho. E nos faça gastá-lo sem uma inflação galopante. Porque o salário só sobe uma vez no ano. O supermercado, alguns todos os dias. Grande abraço.